Queridos, o Senhor colocou a pessoa de Ezequias no nosso coração nessa semana. Quando estávamos em oração, o Senhor trouxe a passagem bíblica de Ezequias. Não era bem essa, era uma outra passagem, mas Ezequias para nós, ele é um rei, mas ele é um sinônimo de reforma. Ezequias foi um homem tremendamente usado por Deus para trazer uma grande reforma espiritual para a nação, porque a nação estava vivendo um tempo de apostasia, um tempo caótico, e o Senhor usou Ezequias para trazer uma reforma. Eu acredito que há alguns pontos importantes, principalmente se você percebe que Deus quer te usar neste ano para trazer uma reforma na sua vida pessoal, reforma na sua família, uma reforma na sua empresa, uma reforma na sua igreja, uma reforma na sua vida relacional. Eu creio que há alguns pontos que são marcantes para nos ajudar nesse processo de reforma. Eu acredito que o primeiro ponto que precisamos trazer nesta manhã, que vai nos habilitar a promover uma reforma segundo a vontade de Deus, tem a ver com um modelo. Você precisa buscar um modelo. Diga, eu preciso buscar um modelo. Diga para o seu vizinho, você precisa buscar um modelo. Amém? Diga a história de um homem que diz mais ou menos assim, eu vou ler algumas coisas. Trata-se da história de um menino que cresceu em um lar onde abusavam dele. O pai dele era homem violento e praticante das artes ocultas. Durante a sua meninice insegura e turbulenta, o menino viu que muitos de seus irmãos morreram queimados vivos pelo seu próprio pai, que os oferecia como sacrifícios humanos. O pai dele adorava os demônios nos lugares elevados em redor da cidade. Ele continuou fazendo isso até não restar mais qualquer colina que ele não tivesse deixado contaminada. E quando não mais lhe restavam lugares elevados, ele transformou cada árvore frondosa da cidade e das cercanias da mesma em um santuário satânico. Podemos somente imaginar quão terrível deve ter sido a meninice daquele garoto. É absolutamente impossível para nós capturar o escopo pleno do horror que ele experimentou enquanto passava de um garoto para um rapazinho e dali para um adulto jovem. Para complicar o problema, seu pai, que era político, era um frustrado oficial do exército. Ele tinha lutado contra cada país vizinho e tinha perdido todas as batalhas. Em uma fútil tentativa de fazer virar a sorte das armas, ele entrou em um pacto com o poderoso rei para que este o ajudasse a armar uma vingança militar. Contudo, ao invés de ajudá-lo, seu aliado voltou-se contra ele e infligiu pesados danos contra seu país. Com suas tropas postadas às portas da capital, esse falso aliado exigiu resgate. Para pacificar o traidor, o pai do menino entrou no templo de Deus, tirou dali muito do ouro que ali estava guardado e o ofereceu ao traidor como um suborno. Mas isso não demoveu seu atormentador, o qual passou a levar cativos a muitas pessoas do país, debilitando mais ainda o reino. Ao tentar compreender a razão para tão grande série de derrotas, o pai do menino concluiu que isso tinha a ver com o poder dos deuses que estavam ajudando seus adversários. Por isso mesmo, começou a rezar a esses deuses e finalmente entrou em uma aliança com o diabo. Dá-me de volta o meu reino e eu te servirei, dizia o rei. E novamente aconteceu exatamente o oposto do que ele tinha esperado. Os deuses para quem ele rezara também voltaram-se contra ele. Em completo desespero, o pai do
senão nele mesmo, e fez de si mesmo um Deus. Ele entrou na casa do Senhor e usou os utensílios de metais preciosos ali existentes, a fim de transformá-los em ídolos e altares que ele erigiu em muitos lugares da capital de seu reino. Mas para sua consternação, a situação em nada melhorou. Antes, foi ficando cada vez pior. O rei, o seu povo e a nação inteira afundaram na miséria espiritual, social e econômica. E quando finalmente faleceu, o rei era tão desprezado por seus súditos que lhe foi negada a honraria costumeira de um sepultamento entre os anteriores monarcas da nação. Pelo contrário, somente uma sepultura simples, na cidade onde ele tinha vivido, entre tanta miséria, recebeu os seus restos mortais. E quem você acha que é essa descrição? Do pai de Ezequias. Ezequias, que foi um homem que fez uma tremenda reforma, viveu nesse lar, e o pai dele, Acaz, foi esse homem de quem eu fiz a descrição. Eu acredito, queridos, que não é por acaso que diz o versículo 2 de 2 Crônicas 29: fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. E agora talvez você fique confuso: pastor, o senhor acaba de fazer uma descrição de quem era o pai desse menino. Acaz, o homem que servia ao diabo, o homem que na vista de Ezequias queimou seus próprios filhos, fez aliança com deuses estranhos e com reis estranhos. E Ezequias viu tudo isso. E Ezequias foi atormentado por esta visão por muitos anos, por 25 anos. Mas a Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo quanto fizera Davi, seu pai. Quero que você entenda que o pai biológico de Ezequias era Acaz, esse homem terrível. Mas o pai moral, mas o pai modelo, mas o pai referencial para Ezequias foi Davi. Ezequias chegou um momento da sua vida em que ele teve que decidir: a quem eu vou escolher como modelo para a minha vida? Quem eu vou escolher como referencial da minha vida? Acaz, cuja visão para mim durante esses 25 anos foi de idolatria, de rebeldia, de ruína, de fracasso, de miséria, de alianças erradas. Ou eu vou buscar na minha linhagem, na linhagem dos meus ancestrais, daqueles que me antecederam, alguém a quem eu possa tomar como referência para a minha vida e para os meus filhos. E Ezequias fez a melhor decisão da sua vida. Ele buscou um modelo segundo a vontade de Deus. Há muitas pessoas que dizem: a minha vida está fadada ao fracasso, porque meu pai fez isso e aquilo outro. A minha vida está fadada à derrota, porque eu venho de uma linhagem de maldição, de frustração, de miséria, de pecados. Ezequias tinha tudo para dizer: não vou prosperar na minha vida. Ezequias tinha tudo para dizer: a minha vida e o meu reinado serão um fracasso. Olha quem foi meu pai, olha o reino anterior. Mas, queridos, o reino de Judá experimentou uma grande reforma e um grande avivamento, porque Ezequias tomou uma decisão na sua vida: quem será o meu modelo? E o meu modelo não será o meu pai Acaz. O meu modelo será Davi. Da linhagem de onde eu venho, será Davi. E ele fez tudo
buscou um modelo para a sua vida. Ontem eu participei de uma parte do culto de jovens aqui. Dei uma passeada por aqui para ver como é que estava tudo, como é que estavam os jovens, como é que estava o louvor, a adoração, como estavam os vizinhos, se a paz no arraial aqui na vizinhança. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado. E aí me sentei um pouquinho, comecei a ouvir a pregação. E ontem nós tínhamos um pregador de fora. Ele é nosso, mas ele é de fora. Ele está morando no Rio de Janeiro, mas está pregando aqui. Ele estava pregando, e é o nosso irmão Miguel, esposo da Andréia. E o Miguel estava trazendo uma palavra tremenda, estava ali sentado me ouvindo. E houve um momento em que ele começou a pregar, dizendo o seguinte, dando um exemplo da sua vida pessoal. E nesse exemplo da vida pessoal ele estava compartilhando como foi o seu namoro e como foi o seu noivado. E houve um momento em que ele tomou uma decisão, e ele chegou para sua esposa, hoje esposa, antigamente namorada, noiva. Ele chegou para ela e disse: olha, André, Deus falou fortemente no meu coração de que o nosso namoro tem que ser diferente. E eu quero fazer uma aliança com você de que o nosso primeiro beijo será dado na nossa lua de mel. Será dado no primeiro dia do nosso casamento. Eu beijarei você, você vai me beijar quando de fato estivermos casados. E ele começou a dizer que quando ele compartilhava isso para os colegas, para os amigos, o pessoal começava a dizer: você está louco, você está maluco, porque não é isso que a gente vê hoje em dia. E ele falou: não importa o que vão dizer da gente, e não importa o modelo que as pessoas têm adotado para si, nosso modelo vai ser esse. E é tão interessante que no desenvolvimento da ministração ele começou a projetar um slide de alguns anos. E no decorrer dos anos, ele começou a ter algumas experiências com Deus. E no primeiro ano em que ele teve uma experiência com Deus, ele registrou que 4 pedidos que ele tinha feito ao Senhor, ele fez mais pedidos, mas 4 dos importantes pedidos o Senhor concedeu naquele ano para ele. E então ele se animou, e no ano seguinte ele continuou anotando, alistando os desejos, os pedidos e os alvos, e anotou todos eles. E no ano seguinte, eu não tenho bem na minha mente os números, mas com certeza dobrou. No ano seguinte, o Senhor lhe concedeu muito mais do que no ano anterior, e foi numa escala ascendente de ano após ano. Os sonhos do coração, os desejos, os alvos e os objetivos, Deus foi concedendo. Porque Deus faz assim na vida de todo aquele que escolhe qual é o modelo a seguir, qual é o referencial a seguir. Se você escolher o caminho de Acaz, meu querido irmão, eu quero dizer que se nós escolhermos o caminho de Acaz, as consequências do caminho de Acaz virão para nós. Mas se nós escolhermos o caminho de Davi, os resultados do caminho de Davi virão sobre nós, e esse resultado será de paz, de shalom, de cura, de prosperidade, de vida, de alegria, de resultados, de bênção, de prosperidade na presença do Senhor, em nome de Jesus. Diga para o seu vizinho: escolha bem qual é o modelo que você vai adotar para a sua vida. Diga isso para ele.